Prosseguindo no estudo de História da Igreja 2, estamos na lição 2, página 34, vamos agora ao item 15 do material didático. Vamos falar sobre o Concílio de Nicéia. Bom, antes de iniciar, vamos lembrar que esse Concílio de Nicéia ele ocorre no ano 325 da era cristã, e ele já é uma organização, vamos assim dizer, da Igreja Católica, sendo que a Igreja Católica nesse período ela está dividida em dois ramos: a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ariana. E esse concílio ele vai ser um concílio para, vamos assim dizer, tentar conciliar, né, os ensinos dessas duas correntes. Vamos lembrar que eu tenho dito para vocês que a verdadeira igreja cristã, ela está longe desse poder político, porque esses que vão se reunir aqui na verdade, um poder político. A verdadeira igreja cristã, nós veremos mais à frente aí, Constantino está desprezando e até perseguindo, proibindo a pregação de determinados cristãos. Essa daqui é uma reunião dos bispos que, infelizmente, durante a perseguição, adoraram o demônio para não morrer, eles sobreviveram, então, durante a perseguição. As suas igrejas funcionaram normalmente durante a perseguição de Diocleciano, porque eles aceitavam sacrificar aos deuses, sacrificar animais a Júpiter e a qualquer outra divindade para não morrer. É claro que participando daqueles cultos de possessão demoníaca, esses homens, eles espiritualmente estão, como diz o título, né, caídos, ok? Que era o termo que as outras igrejas usavam para eles, lápses, caídos, ou então eram também chamados de traditores, traidores, e eles já vão começar com uma série de doutrinas erradas ensinando nesse período, ok? Então nós veremos que a principal doutrina que será debatida aqui é uma doutrina que eu digo que as duas correntes estão erradas. Nesse período, diz a história que Constantino mandou convite, carta convite, para cerca de 1.800 bispos. Mas o número de bispos que aceitaram participar foram cerca de 318. Existe uma variação desse número, mas cerca de 318 é o número mais aceitável para o número de bispos que aceitaram participar. Então, muitos não aceitaram nem o convite de Constantino. Por quê? Vamos lembrar também que aqui, no ano 325, já haviam se passado 14 anos após o fim da perseguição, se considerar o Edito de Galera, em 311, como o fim da perseguição. Mas como normalmente se considera o Edito de Milão, em 313, esse que realmente deu fim à perseguição, ou seja, já haviam se passado 12 anos. E as igrejas haviam se dividido, porque tinha essa igreja, esses bispos que estavam junto de Constantino, ok? Faziam parte de um poder político. Constantino estava agradando esses bispos, dando presentes a eles, ok? Inclusive ele deu um palácio, que era chamado de Palácio de Latrão. Ele deu esse palácio para ficar como moradia dos bispos e do bispo principal, Nessa época ainda não havia o conceito de papa, mas o bispo de Roma, que está junto com Constantino, ele era considerado por estes o principal, ok? Então haviam se passado 12 anos do fim da perseguição, 12 anos do Edito de Milão, e assim, a igreja ela não era perseguida, mas os pastores e bispos que discordavam de Constantino, que discordavam desses bispos traditores, lápses, desses caídos,
eles já estão sendo descartados por Constantino. Então, esse número de convidados, 1.800, para o número de presentes, 300, 318, já dá para nós percebermos que a grande maioria dos pastores e bispos não queriam estar junto com Constantino. Por quê? Porque a história diz também que Constantino ele começou logo a organizar passeatas, que a Igreja Católica, na verdade, ela não chama de passeata, me fugiu a palavra que ela usa para fazer as suas caminhadas com imagens de escultura, né? Eles já tinham inaugurado, isso era comum no paganismo, procissão. Obrigado, me lembrei, procissão. Já haviam procissão, e nessa procissão Constantino já tinha exigido que tivesse uma estátua dele. Então, olha, a idolatria a um homem vivo já estava vigorando na Igreja Católica. Igreja tanto católica romana quanto a Igreja Católica ariana. Então, esses bispos que estão se reunindo aqui são bispos que, infelizmente, durante a perseguição, eles aceitaram adorar o demônio para não morrer. Então, o item 15, Concílio de Nicéia, né, como eu disse, ocorre no ano 325, ou seja, 12 anos depois do fim da perseguição. Eu comento. Neste concílio se reuniram os bispos que durante a perseguição atuaram como traditores, e conflitos com os bispos e pastores que fugiram para não morrer terá início. Tá bom? Os católicos chamam esse concílio de primeiro concílio ecumênico. Ecumênico é um termo grego que significa universal ou de todo mundo. Ou seja, é um concílio que envolve bispos de todas as cidades, no caso do Império Romano. Como eu disse para vocês, muitos não vão querer participar, porque se já tinham procissões com a imagem de Constantino, é claro que os verdadeiros cristãos, eles queriam ficar longe dessa turma. Como um verdadeiro cristão hoje não participa de uma procissão da Igreja Católica com uma imagem de escultura, seja de Maria, de Pedro, Tiago, João, e se for de um imperador, então, Constantino, aí que não quer participar mesmo. Mas, na verdade, o verdadeiro cristão, ele não participa. Então, nesse período, a igreja cristã ela já estava fugindo, porque nós veremos que em breve, essa igreja que Constantino está organizando, ela já vai começar a perseguir as outras igrejas. Tá bom? Bom, o comentário prossegue. Este concílio debateu alguns temas importantes. O primeiro, a divindade de Jesus. Tanto a Igreja Católica Romana quanto a Igreja Católica Ariana, ambos aceitavam que Jesus Cristo era Deus. O problema é como eles definiam essa divindade. E aqui tem um problema bem delicado para nós debatermos. Por quê? A Igreja Católica Romana, ela definiu o seguinte, que Jesus Cristo, ele era Deus eterno, e era uma só pessoa, e essa pessoa havia se fundido com a humanidade, ok? De maneira que havia uma essência, uma pessoa, e o resultado dessa união, que eles vão chamar de união hipostática, o resultado dessa união é que, se era uma só pessoa, significa que na cruz morreu o homem, Jesus Cristo, e morreu também o Deus Jesus Cristo. Ou seja, Deus morreu na cruz. O Deus Criador, o Deus imortal, morreu na cruz. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, né? Eu falo até rindo, porque você dizer que o Deus imortal morreu na cruz é coisa assim de irracional. A frase, o Deus imortal morreu. Mas, acredite, essa doutrina é comum. Por exemplo, as igrejas protestantes, elas pregam até hoje também, que elas seguem esse conceito católico, e elas pregam que Deus morreu na cruz. A igreja metodista tem até um hino
muito conhecido entre eles, que diz: Tu, ó Deus, que morreste na cruz. Então, essa doutrina que eu considero uma aberração, eu não prego essa doutrina de jeito nenhum. Sempre ensinei aos alunos dois pontos das Escrituras, que sempre que eu ia falar da divindade e da humanidade de Jesus Cristo, eu perguntava aos alunos. A primeira é: quem foi tentado no deserto? A parte humana, a parte divina ou ambas? Bom, para os católicos romanos, só havia uma pessoa. Então ali foi tentado o homem, foi tentado Deus. Não, mas é claro que para os católicos romanos. Para nós cristãos, é claro que só pode ter sido tentado a parte humana. Porque sempre que eu pergunto aos alunos quem foi tentado no deserto, a parte humana ou a parte divina, os alunos respondem: pastor, claro que é a parte humana. A parte divina, Deus não pode ser tentado pelo mal. Eu falo: perfeita resposta. Quem foi tentado no deserto, a parte humana. E a segunda pergunta que eu faço é: quem morreu na cruz? A parte humana, a parte divina ou ambas? E todos os alunos respondem: a parte humana, né, professor? Porque Deus, ele é imortal, e como imortal ele não morre. Mas essa talvez seja aí a heresia número 1 que a Igreja Católica Apostólica Romana vai pregar, ok? Que Deus morreu na cruz. O que aconteceu com Ário? Então, o chamado catolicismo ariano é catolicismo porque Ário fazia parte desses bispos traditores. Eu contei a história do mestre dele para vocês, o comprovadamente traditor chamado Melécio. Ele era um traditor que ele adorava o demônio para não morrer, e ele procurava pelas cidades igrejas que estavam vazias, que os pastores ou bispos fugiram para não morrer. E ele invadia e tomava a igreja. Ou seja, eram saqueadores, vou colocar, né? Invasores de igreja, melhor falando, né? Uma coisa horrível. Então, o que aconteceu com o bispo Ário? Ele não concordava em dizer que o Deus imortal morreu na cruz. Então ele foi tentar dar uma explicação para essa heresia, né, que é bárbara. Só que Ário, como ele já era um daqueles bispos que havia adorado o demônio para não morrer, ele, claro, vai sair com outra heresia, né? Ele vai tentar combater a heresia da morte de Deus na cruz. Ele vai sair com a heresia que Jesus Cristo seria uma só pessoa, mas ele morreu na cruz, mas ele era um Deus menor. Ele não era o Deus eterno. Ele era um Deus que havia sido criado. Ok? Ele não seria o Deus eterno. Ou seja, ele tentou combater a heresia dos católicos romanos com uma outra heresia. Isso aí vai criar uma confusão tremenda para Constantino. Porque Constantino, a única coisa que ele queria era que os cristãos se tornassem mais uma religião do império, que eles também intercedessem, né, pelo império, como os outros sacerdotes das outras religiões faziam. E nas outras religiões não tinham debate doutrinário, ok? Todos aceitavam todos os deuses. A história diz que essa era uma característica do Império Romano. Teve cidades que eles cercaram e durante o cerco eles já fizeram sacrifício, se comprometendo ao Deus que protegia aquela cidade, que se eles conquistassem a cidade, eles construiriam um grande templo para esse Deus lá em Roma, para ele ser adorado lá. A própria história de Israel diz que os imperadores romanos, eles enviavam animais para serem sacrificados ao Deus de Israel. Eles queriam agradar todos os deuses. Então ele organizou a igreja para ele, organizou uma igreja para ele, nesse sentido de se tornar mais uma religião. E tanto que essa religião que ele organiza, o que ela faz? Ela assume todos aqueles cultos pagãos para ela. Ela vai copiar o culto de Júpiter, o culto de Tammuz, o culto de Semíramis, que no Império Romano era chamado de Diana dos Efésios.
vai copiar aquele culto todo e vai organizar com personagens cristãos. É isso que vai acontecer na história. Então, nesse concílio, Constantino ele vai estar aborrecido. Por que vocês ficam discutindo essas coisas? E no final do concílio ele fala o seguinte: olha, vocês têm que assumir uma posição. Eu vou pegar a maioria aí e vai ser a posição. Os outros eu vou exilar, vou proibir de pregar e vou exilar. E diz que todo mundo mudou a assinatura, né? A grande maioria mudou a assinatura. Eu concordo então com a teoria da morte de Deus na cruz. Só Ário que não concordou, então ele vai ser banido, vai começar a ser perseguido, ok? E depois virão imperadores. Não, eu concordo com Ário. Aí vai começar a perseguir o catolicismo romano, principalmente quando for fundada a cidade de Constantinopla. Olha, nós estamos aqui no ano 325, faltam 5 anos para a inauguração da cidade de Constantinopla, que ela foi planejada por Constantino para ser a nova capital do Império Romano, tanto que o plano era chamá-la de Nova Roma, mas acabou sendo conhecida como a cidade de Constantino, Constantinopla. E a sede do Império vai para Constantinopla, vai para Nova Roma. E lá em Constantinopla terão vários imperadores, ok, que eles vão simpatizar com o arianismo. E então eles vão perseguir o catolicismo romano. Vai ficar uma briga política. O que está sendo organizado aqui com Constantino é, sem sombra de dúvida, uma organização político-religiosa, né, que hoje ela se coloca como a mãe de todas as igrejas. Essa é uma das maiores balelas da história. As igrejas que estão acreditando nisso, estão fazendo aliança com o papado, elas vão morrer espiritualmente, automaticamente, porque o papado ele está organizado sobre heresias como essa aqui que eu estou falando para vocês. Deus morreu na cruz. Tá bom? São heresias absurdas, e é claro que são heresias que Deus não estará presente na igreja que pregar essas heresias, ok? Bom, então, além da questão da divindade de Jesus, que tem esse problema grave, como eu falei para vocês, todos os católicos, tanto romano quanto ariano, defendiam que Jesus Cristo era divino. O problema é que um dizia que Deus morreu na cruz, o Deus eterno morreu na cruz, e os arianos diziam que não, o Deus que morreu na cruz era um Deus menor, que teria sido criado ou gerado. E você veja que o Novo Testamento ele explica bem sobre o que significa tu és meu filho, hoje te gerei, porque este era o versículo de debate, tá bom? Nesse texto, porque Ário dizia, olha aqui, está bem claro, Jesus Cristo, ele foi gerado, então ele não era o Deus eterno, então ele era um Deus menor, tá bom? Mas o autor aos Hebreus, ele diz que isso aconteceu quando Jesus Cristo é inserido no mundo. Ou seja, ele está falando da humanidade de Jesus Cristo, desse mistério que nós temos, que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Mas agora até você talvez me pergunte o seguinte: Pastor Levi, se você tivesse lá nesse debate, qual corrente você seguiria? Dos católicos romanos, que dizia que o Deus eterno morreu na cruz, ou dos católicos arianos, que diziam que Deus morreu na cruz, mas era um Deus menor, que tinha sido criado ou gerado, e não um Deus eterno? Bom, primeiro eu não estaria lá, que eu não faria parte dessa igreja, como eu disse para vocês, ela já fazia procissão, que era coisa do culto pagão, ela fazia procissão e tendo estátua de Constantino nas procissões. Então eu não estaria nessa igreja de jeito nenhum. Mas se acontecesse, né, de eu estar lá, eu responderia essa pergunta, né, que a pessoa me faz, como alguém que me questionou. Eu falaria, olha,
você dizer para eu escolher entre o católico romano e o católico ariano, seria assim como escolher entre o diabo e o demônio. Escolher entre a heresia A e a heresia B. Porque claramente eles estavam tentando responder algo que nós não temos como responder. Em nenhum lugar da Bíblia, os católicos romanos poderiam usar um texto para afirmar que Jesus Cristo, homem e Deus, eles tinham se fundido de uma maneira que tudo que acontecia com um acontecia com o outro, e logo Deus havia morrido na cruz. Não tem como eles afirmarem isso. Ou seja, era uma inventologia, como eu digo, era uma inventologia. E Ario também, ele aplica de forma errada a expressão tu és meu filho, ou hoje te gerei, porque essa expressão é usada quando introduz o filho no mundo, ou seja, quando ele é encarnado. Então não está falando do Deus eterno sendo gerado, mas está falando do Deus eterno tomando a forma de homem, o que, claro, a Bíblia diz que aconteceu. Agora, como essa forma humana e divina se uniram, eu não tenho como responder. Claramente, então, se eu estivesse passando por lá, eu falaria para ele só da janela, olha, vocês estão indo além do que está escrito, não tem como vocês responderem isso. Mas, então, nasceram duas heresias, ok? Você jamais terá como opção apenas o erro A e o erro B. Você sempre vai ter, pode ter o erro A, o erro B, o erro C, o erro D, mas em algum momento você vai ter a opção correta, ok? Nesse caso aqui, uma reunião entre bispos que adoraram o demônio para não morrer. Uma organização político-religiosa, tá bom? Que já fazia procissão, tendo imagem de Constantino na procissão. Aí vai tentar responder como foi a união, a fusão entre a parte humana e a parte divina. É claro que nós não temos como responder isso, ok? Bom, um tema que se fala muito sobre a organização do cânon, esse tema, assim, ele não era pauta de discussão. Tá bom? Eu coloquei esse tema aqui para esclarecer vocês o seguinte: o cânon sagrado, ele já estava definido antes, tá bom? Antes da suposta conversão de Constantino. Porque quando Diocleciano começou a perseguição, porque a perseguição começou forte no ano 303, mas antes disso, antes de queimar as igrejas, primeiro ele começou a criar dificuldades. Ele começou a exigir que os bispos entregassem os livros sagrados para serem queimados, e foi nesse período que, segundo a história, os pastores se reuniram: olha, ele quer destruir a Bíblia, então vamos aqui nos organizar e vamos definir o cânon sagrado, ou seja, foi antes da Igreja Católica, tá bom? Outro também tema que eles colocam que não foi tratado aqui é sobre a Trindade. Alguns falam, tem alguns vídeos de pessoa que não deve ser nem historiador, né? Porque um historiador sério, ele sabe que o termo Trindade, ele foi cunhado, como se diz, ou utilizado pela primeira vez cerca de 100 anos antes, por um homem, um membro da Igreja Pentecostal Nova Profecia, chamado Tertuliano, ou seja, um cristão. Lembre-se que eu contei a história de Tertuliano para vocês. Foi um homem que ele serviu a Igreja de Roma entre aqueles bispos que adoravam o demônio para não morrer, até que ele, saindo um dia, ele viu um cristão preso, sendo levado para ser torturado, e o cristão sendo torturado lá e dizendo: eu não nego Jesus, eu não nego. Mataram o cristão à espada, mas aquele cristão não negou Jesus, e Tertuliano, que tinha entrado para uma igreja que era pagã, lá pelo ano 200, né, mais ou menos, esse encontro com esse cristão que foi martirizado por não adorar o demônio foi no ano 207 da era cristã, segundo a história. Tertuliano se converteu, ele quis conhecer esse homem aí é de que igreja? Ele é da Igreja Pentecostal Nova Profecia. Então ele procurou aquela igreja, se converteu àquela igreja. Esse foi o primeiro homem a utilizar o termo Trindade.
O termo Trindade, ele é utilizado simplesmente para descrever Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a história retrata que a crença de que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sendo um Deus, isso já era pregado por toda a igreja primitiva. Eu dou aula de história de Israel, eu tenho um livro aqui de história de historiadores judeus que eles dizem, olha, a separação definitiva entre cristianismo e judaísmo ocorreu no ano 165 da era cristã, porque os cristãos insistiam em dizer que Jesus Cristo era homem, mas também era Deus. E os judeus não aceitavam isso, né? Tinha uma cúpula judaica, que alguns até simpatizavam com Jesus, tal, mas eles não aceitavam dizer que Jesus Cristo era Deus. Então, isso era pregado pela igreja primitiva. Então, alguns afirmam de forma louca, aí na internet a gente encontra, foi Constantino que inventou a doutrina da Trindade, foi Constantino que inventou o cristianismo. Isso tudo é balela, né? Porque tem documentos romanos, claro, falando do martírio de cristãos, tanto nos dias de Nero, tem historiadores romanos que falam dos cristãos sendo perseguidos por Nero. Então é claro que o cristianismo existia antes de Constantino. Ou talvez eles não saibam definir o que eles estão pensando. Se eles dissessem que Constantino organizou uma instituição que é a Igreja Católica, aí está corretíssimo, eu concordo. A igreja cristã, do jeito que existiu até Constantino, era completamente diferente da igreja que a história vai contar agora como sendo essa igreja de Constantino. Essa igreja ela vai criar só heresias a partir de agora. A primeira nós já estamos vendo, Deus morreu na cruz. E vai criar heresia atrás de heresia. Então Constantino organizou uma instituição político-religiosa chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Está 100% certo. Tá bom? Mas ele não organizou o cristianismo, tanto que vai existir igrejas que vão se opor a esse catolicismo, serão perseguidas de forma mais cruel do que o Império Romano. Tá bom? Serão perseguidas de forma mais cruel que o Império Romano. Bom, um terceiro ponto que eu coloquei aí para vocês é a data da Páscoa. Então, vou ler um comentário aí para vocês, um comentário que diz: este concílio determinou que as igrejas não deveriam mais seguir a Páscoa bíblica no dia determinado pela Bíblia, mas sim aos domingos. Vou colocar aí agora o texto de Atanásio de Alexandria, que ele diz: nós também lhe enviamos as boas novas do acordo relativo à Sagrada Páscoa. Isto é, em resposta às suas orações, esta questão também foi resolvida. Todos os irmãos do Oriente que até o momento seguiram a prática judaica, a partir de agora observarão o costume dos romanos e de vocês e de todos nós que desde os tempos antigos mantivemos a Páscoa juntamente convosco. Isso aqui é mentira. Na verdade, a história da igreja mostra que a igreja cristã, ela seguia a Páscoa bíblica. Eles chamam de Páscoa judaica, mas não é Páscoa judaica. A Bíblia não é um livro só dos judeus. O Antigo Testamento, tudo bem, ele foi produzido por profetas, homens de Deus lá do judaísmo, mas a Bíblia, ela pertence ao nosso Deus e hoje ela pertence ao cristianismo, pertence a todos, vamos assim dizer. E a Páscoa ela era uma profecia. A Páscoa foi determinada por Deus, ela era um símbolo do livramento do Egito e ela tinha uma data para ser comemorada. Deus estabeleceu, está lá em Levítico 23, para vocês lerem, né? Ela era a primeira de uma série de 7 festas, como alguns dizem, ou 7 tempos determinados. A Páscoa ela tinha que ser celebrada no 14º dia da lua nova do outono, da primavera lá no hemisfério norte, outono aqui no hemisfério sul, onde nós estamos, tá bom?
Então não existe esse negócio de Páscoa judaica. A Páscoa, ela marcava o dia e a hora da morte de Jesus. E essa celebração, vou chamar assim, ou festa, ela não podia ser alterada. No livro 1 eu contei a história para vocês. Ela começou, a proposta de alteração começou no ano 154, com o bispo de Roma, porque era comum toda perseguição. Os bispos de Roma, já era prática deles, desde 89, na perseguição de Domiciano, era prática deles aceitar adorar o demônio para não morrer. Ele, no ano 154, o bispo de Roma foi o primeiro a propor a alteração da Páscoa, botar sempre no domingo. A Páscoa bíblica, ela não tinha dia fixo. Ela podia cair na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Segundo os católicos, a Páscoa bíblica da morte de Jesus caiu na sexta. Mas nós, na verdade, não sabemos. A Bíblia, ela usa uma expressão, ela diz que o dia seguinte era sabá, e que era grande o dia de sabá. E a Igreja Católica interpretou, sabá é sábado, mas sabá para os judeus não é o mesmo sábado para nós, porque os judeus, eles tinham o sétimo dia da semana, o sabá semanal, mas eles tinham diversos feriados, entre eles o Pães Asmos, que era um sabá, era um dia de descanso, eles não podiam fazer nada desse dia. O Yom Kippur também. Então, como disse que o dia seguinte era um sabá e era grande o dia de sábado, a Igreja Católica interpretou que então o dia seguinte seria um sábado semanal e que aquele dia seria sexta-feira, mas não necessariamente. Então a Páscoa, ela tem uma variação, por isso eu sempre digo para você, se você for pesquisar na internet, para você saber quando será a Páscoa em 2023, por exemplo. Se eu vier aqui pesquisar Páscoa 2023, ele vai me dar uma data, ok? Ele vai me dar a data da Páscoa católica, que vai cair sempre no domingo, ok? Agora, se eu chegar e pesquisar, nesse caso, Páscoa judaica 2023, os judeus, eles seguem o critério bíblico. Ele já vai dar um dia diferente, ok? A Páscoa judaica, ela vai cair no dia, acho que 5 de abril. Deixa eu ver aqui. Bom, eu não vou ver aqui agora, mas só para vocês poderem pesquisar depois com calma. Isso, ela cai no dia 6 de abril, uma quinta-feira. Ela começa na quarta-feira, né? E termina na quinta-feira. Já a Páscoa católica, ela vai cair sempre no domingo. Então, no caso, ela vai cair no dia 9. Bom, qual é a questão, então? Esses católicos romanos, Atanásio de Alexandria, ele era um católico romano. Eles decidiram fazer essa alteração, o que está errado. Já é uma segunda heresia. Eles não podiam mudar a data da Páscoa bíblica, eles estão chamando aqui de Páscoa judaica, prática judaica, não. Aquilo foi uma profecia bíblica. Ela determinava o dia e a hora da morte de Jesus. E a igreja celebrava. Historicamente é comprovado que a igreja cristã, a igreja primitiva, antes da igreja católica, celebrava essa Páscoa. Eu até hoje eu celebro. Tá bom? Eu sempre acompanho. Então, nesse ano de 2022, eu estava palestrando numa igreja lá na Bahia e caiu num sábado. Ok? Então, na hora nona lá de Israel, que equivale às 10 horas da manhã aqui no Brasil, fuso horário diferente, né? 3 horas da tarde lá em Israel equivale a 10 horas da manhã aqui no Brasil. Às 10 horas da manhã, eu dobrei o joelho agradecendo, porque naquele momento estava, vamos dizer, cumprindo o aniversário da morte de Jesus, na Páscoa bíblica, na hora nona, que no nosso fuso horário aqui equivale às 10 horas da manhã. A igreja primitiva celebrava assim, os verdadeiros cristãos, eles continuam celebrando assim. Alguns até sem saber celebram no domingo, mas no domingo é a Páscoa católica.
Eu recomendo a vocês não celebrarem. Eu não celebro. Alguns consideram diferente. Eu não considero diferente, não. Considero que o certo é nós contarmos 14 dias depois da lua nova da primavera lá no hemisfério norte, a hora nona, aqui no Brasil, às 10 horas da manhã. Essa é a hora da Páscoa. Ok? Em 2023 será no dia 6 de abril. Tá bom? Então essa mudança aqui já foi uma segunda heresia. Então esse concílio, ele foi já para começar a organizar as heresias. E está havendo aqui uma briga entre católicos e católicos, católico romano e católico ariano. Certa vez eu falando isso com uma pessoa, que ele me perguntou por qual eu decidiria, eu falei, você está dizendo para eu escolher entre a heresia A e a heresia B? Ele falou assim, não, pastor Levi, mas não faz sentido você dizer que o erro está lutando contra o erro. Eu falei, como assim não faz sentido? O Apocalipse diz que a besta que sobe do mar vai destruir a Babilônia apocalíptica, numa luta que eu chamo de a luta do mal contra o mal. Então o inferno, ele tem suas prioridades também. Ele tem suas prioridades. Então o mal também luta contra o mal. E ali, nesse caso aqui, a prioridade do inferno era pregar que Deus morreu na cruz. Uma heresia absurda, até irracional. Mas foi essa heresia que prevaleceu. Bom, o comentário prossegue. A tentativa de mudar a data que representa a morte de Jesus começara com um bispo Aniceto, que adotara essa alteração próximo do ano 154 da era cristã. Nós estudamos no livro 1, tá ok? Bom, então, como eu disse para vocês, chegou, vamos dizer, ao fim do concílio. O que Constantino fez? Ele, na verdade, ele se pôs de pé e falou, olha, vocês têm que tomar uma decisão. Não pode ficar essa briga, né, porque ele não entendia nada daquilo. A história comprova que Constantino sequer sabia ler. De teologia, então, ele não entendia nada. A história comprova que Constantino, ele continuou com o título, né, de sacerdote que chamavam de pontífice máximo, né? A ponte máxima entre Deus e os homens. Ele continuou com esse título, ele continuou sacrificando aos deuses pagãos. Para Constantino, Jesus Cristo iria entrar como mais um deus romano. Tanto que ele nunca perseguiu, nunca proibiu o culto pagão. Depois é que os seus filhos vão prosseguir, mas Constantino, ele, na verdade, nunca se converteu ao cristianismo, tanto que a história diz que ele, perto da morte, ele tinha cometido muitas maldades, ele mandou matar o seu primogênito, depois, revoltado, mandou matar sua mulher, mandou matar o seu cunhado também. O indivíduo, ele era um louco, né? Não tinha nada de cristão. Então diz a história que a mãe dele fez uma peregrinação até Jerusalém para encontrar lá a cruz de Cristo e aí trazer pedaços dessa cruz de Cristo para conseguir o perdão do seu filho, das muitas maldades que ele fez, para ele, nesse período, essa igreja já está pregando o purgatório, porque o purgatório havia sido, né, iniciado também cerca do ano 150, mais ou menos, da era cristã. Então, ele falou assim, a tua alma fique tranquilo que vai sair do purgatório, você vai queimar um pouquinho, né? O que uma aluna lá do Bethlehem uma vez chamou de alma mal passada, né? Ela falou isso, né? Mas como é que pode, pastor? A alma só queima um pouco. A crença católica. Então, isso daí não salva nenhum homem, né? E Constantino nunca conheceu o verdadeiro Jesus Cristo. Então, infelizmente, pelas suas atitudes de querer colocar Jesus Cristo como mais uma divindade no Império Romano, igual às outras, tá bom? Ele com certeza foi para o inferno. Aí já no leito de morte, perto de morrer lá, pediu e batizaram ele. Então o homem vai morrer lá no ano 537, nós estamos aqui no ano 525, ele vai morrer 12 anos depois, ok?
desse concílio aqui, se ele se converteu lá no ano 312, 313, então ele vai morrer cerca de 24 anos depois dele supostamente se converter. Por que ele não se batizou? Por que ele não se batizou antes? O natural do cristão é ele se batizar assim que ele aceitar Jesus Cristo, mas Constantino, na verdade, nunca aceitou Jesus Cristo. E aí depois, com essa crença de inferno, ele acabou pedindo que eles o batizassem, né?